Olá, para finalizar o nosso conteúdo de iteração, vamos falar um pouquinho sobre barras de progresso. As barras de progresso, elas são uma forma de da gente economizar um pouco da nossa ansiedade na hora de rodar algum comando. O que acontece? Se eu faço algum comando como esse aqui, de aplicar uma função walk de 1 a 4, sys.step 1 aqui. É, Isso aqui vai demorar 4 segundos e eu consigo esperar. Mas é comum que um código de raspagem de dados demore bastante para rodar, né? E eu vou acessar centenas, milhares, até milhões de páginas diferentes. E para ter uma certa previsibilidade de quando que isso vai acabar, é bom a gente trabalhar com barras de progresso. Essas barras de progresso, elas economizam um pouco da nossa ansiedade e a gente consegue ver o andamento da execução de algum código e eventualmente monitorar aquilo para detectar se alguma coisa travou, se está parado algum comando, por exemplo, ou se está lento ou simplesmente lento demais. E a gente precisaria otimizar. É, e as barras de progresso elas podem ser utilizadas tanto no contexto sequencial quanto no contexto paralelo. Para utilizar no contexto sequencial, a última atualização, uma das últimas atualizações do pacote pur, elas. Essa atualização trouxe barras de progresso diretamente para o pacote. Então, vou colocar aqui de 1 a 10, por exemplo. E aí tem um parâmetro aqui, que é o ponto progress, igual a true. E ele coloca barra de progresso na nossa ferramenta. E ela funciona super bem, e de forma bem simples, né? Usando esse ponto progress. Eu uso isso direto em todas as operações que eu faço. E isso funciona em todas as funções do pacote pur. Então, map, map2, imap, walk, pmap, todas elas, isso vai funcionar, né, com ponto .progress. Então, simplesmente coloco aqui ponto .progress e acabou. Agora, quando nós queremos utilizar em paralelo, isso aqui, infelizmente, não vai funcionar. Então, vamos dar uma olhada. Vou colocar o pacote fur aqui. Só um comentário, né, que veja que ele está carregando o pacote future aqui por trás, já, né? Future walk, por exemplo. Se você olhar na documentação dessa função, ela possui um parâmetro .progress, certo? Teoricamente, isso é o suficiente para funcionar. E ela ainda roda coisas corretamente. No entanto, se você olhar mais um pouco na documentação, isso vai estar mostrado que essa função ela não está mais sendo recomendada. Essa opção não está sendo mais recomendada. Porque ela é. E ela vai sumir numa futura versão do FUR em favor do uso desse pacote Progressor. Esse pacote Progressor ele foi criado pela mesma pessoa que fez o pacote Future, em Henrik, né? Bergstrom, alguma coisa assim, eu não sei falar o nome dele. Mas ele foi. É um pacote. O Progressor ele foi pensado já para funcionar no contexto paralelo. Como que ele funciona? Ele dá um pouquinho de trabalho para montar, mas a ideia dele é a seguinte. Então, digamos que a gente esteja num ambiente paralelo agora, plan multi-session workers igual a 4.
E aí, o pacote Progressor, ele funciona assim. A ideia é que nós tenhamos uma operação que dá um passo no progresso, né? Então, a gente tem que explicitamente dar esse passo no progresso. E esse é o nosso progressor, é o nosso progressor. Então, vou chamar de P, recebe progressor. E aí, esse progressor, você pode passar o número de passos total dele ou um vetor que ele vai caminhar em torno de. No caso aqui, vamos colocar 16, por exemplo, para que ele demore 4 segundos para rodar tudo isso. Então, vou colocar 16 aqui. E geralmente a gente sabe qual que é o comprimento, né, daquilo que a gente vai rodar, né? Então é tranquilo de passar esse parâmetro. E aí a ideia é que a nossa função, vou chamar ela de dormir, ela tenha isso como argumento. Ela tenha esse parâmetro aqui como argumento. Então, então ela vai fazer sys.sleep 1, mas ela também vai rodar esse tick, digamos assim, esse passo do progresso. Eu não preciso falar aqui o quanto que ele vai progredir, né? Mas ele vai sempre dar um passinho no progresso. Então, agora nós podemos aplicar a Future Walk com esse progressor. Então, a ideia aqui é passar de 1 a 16. Aí a gente passa a função dormir x e o p também aqui para ele andar. Só que isso aqui ainda não vai funcionar. Eu ainda preciso de mais uma coisinha, que é rodar essa operação no contexto de um processamento que tem um progresso. Porque esse progressor aqui, ele não roda diretamente nesse ambiente, né, nesse environment do R global. Né? Se eu rodar isso aqui, ele vai reclamar. Então, eu preciso usar uma função chamada with progress, ou então rodar aquela função local que tá colocada aqui, né, para manter esse ambiente. Então, se eu crio esse with progress aqui e coloco tudo dentro, então isso e isso aqui também, aí agora sim ele vai criar uma barra de progresso para mim. Então, beleza. Então, rodamos o plan, organizamos o ambiente, criamos aqui o dormir, e agora sim a gente aplicou isso aqui dentro de um progress. A gente espera que isso aqui vai demorar por volta de 4 segundos, mas vamos ver uma barra de progresso. Então tá aí a barra de progresso. Ele mostrou e aí terminou a execução. Né? É um jeito um pouco mais complicadinho, né? Mas é para essa aplicação específica quando a gente tem um ambiente em paralelo. Se você tiver num ambiente sequencial, só usar o ponto .progress já resolve. Bom, então vimos a parte de barras de progresso no contexto do pacote pur. E pronto, agora nós temos todas as ferramentas para trabalhar com iteração de forma efetiva no R. Então vamos para as aplicações.